Vamos lá, Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, Zé, para falar então da saída do Lúcio Barbosa, CEO da Vasco SAF, entregou o cargo agora pela manhã, inclusive comunicando ao presidente Pedrinho. Junto com o Lúcio Barbosa, deixa também a Kátia dos Santos, que era a CFO, né, que é a gestora financeira, podemos dizer assim, uma tradução aí para o português. Bom, o Lúcio Barbosa entrou depois da saída do Luiz Melo. A gente vai lembrar daquela época que o Luiz Melo era o CEO, estava com alguns atritos também. O Lúcio Barbosa, que já era um nome da 777 de outras áreas, acabou sendo transferido para Vasco SAF e assumiu em meados do ano passado, já na reta final ali da temporada, né? E agora ele entrega o cargo, já que o Pedrinho colocou no futebol do Vasco o Felipe Maestro, né, o Felipe Loureiro, que acabou virando o diretor executivo de futebol, e junto com o Pedro Martins, que é o diretor de executivo de futebol da Vasco SAF, eles se reportavam diretamente ao Pedrinho. A gente falou disso aqui. Então estava sem função o Lúcio Barbosa. E agora, com mais um episódio aí de problemas internos, ele acaba deixando o comando da Vasco SAF, tá? Dia agitado no Vasco é meio que redundância ultimamente, né? O Lúcio virou uma figura decorativa ali, né? Acho que a chegada do Felipe era esperado, né? A gente sabia que a situação do Pedrinho no comando mudaria muito a estrutura do Vasco. A gente não sabe até quando, né? Porque eliminar pra cá, eliminar pra lá, isso que me preocupa. Daqui a pouco o Vasco ficar meio que à deriva sem um comando específico. Pois é, o que você tá achando dessa nova fase do Vasco aí? Pedrinho agora pega o comando, né? Não sei se definitivamente, ainda tem uma interrogação, mas tá tudo muito incerto, né, Torelli? Eu fiz alguma amizade com o Pedrinho na época da Band, né? Uhum. Que é um cara sensacional, dele, né? Um cara incrível, sempre foi muito competente, era um ótimo comentarista, virou melhor ainda, virou o melhor do Brasil depois na Sport TV. E sem dúvida preparado para tudo que ele tá fazendo. Ele tem esse corajoso, perfil. Né? Porque largar, e corajoso, mas eu tenho na minha cabeça que ele fez isso para para evitar outros de assumirem. Leia-se Euriquinho. Ele fez esse movimento todo para impedir a volta. Ele nunca me falou isso, tá? É um feeling que eu tenho, porque ele percebeu que a SAF ia dar ruim. E se desse ruim, se tivesse na mão errada... Parabéns pra ele. Vamos lá, pensando no jogo de quinta contra o Palmeiras, né? Porque apesar de todo esse caos aí fora do campo, essas reorganizações, enfim, a vida segue, né? E o Vasco tem compromissos aí dentro de campo. Quinta-feira, Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, na volta do Allianz Parque. A gente vai ter o Vasco entrando em campo. Vamos falar sobre o Medel, porque assim, o Medel segue negociando com o Boca Juniors. Mas mesmo assim, ele pode ser utilizado na quinta-feira. E aí eu digo pode no sentido de há a possibilidade, há a chance dele ser utilizado na quinta-feira. O Medel vem treinando normalmente e ele pode fazer uma trinca de zaga com o Maicon e o Léo, né, no jogo de quinta-feira. O Medel, que tem 36 anos, faz 37 em agosto. Chegou ao Vasco no ano passado e já tem 32 jogos pelo Cruz Maltino. Só que o último jogo dele foi em 27 de abril, naquele 4-0 contra o Criciúma. De lá pra cá foram 5 jogos que o Vasco teve e o Medel não entrou em campo. A gente lembra de alguns casos de brigas internas que vieram à tona. Ele perdeu espaço com o Rafael Paiva, interino, e também não foi utilizado com o Álvaro Pacheco no Clássico. E assim, nesse período vale destacar que o Medel não chegou a treinar em separado não, tá? Ele só não foi utilizado, tanto que ele foi relacionado para os jogos. O Felipe, novo diretor técnico, colocou o nome do Medel, né, do jogador, em conversa com o Álvaro Pacheco. Então, assim, o Felipe fez uma espécie de meio-campo pra falar, ó, tem um cara aí, né? Mesmo ele querendo sair, mesmo ele estando disposto a sair do Vasco, ele tá aí à disposição. Então a gente paga um salário pra ele, ele tem que ser utilizado. E acabou que o Álvaro treinou com o Medel entre os titulares em alguns momentos e pode utilizá-lo na quinta-feira. A gente tem essa chance, pelos treinamentos, é claro, por apuração, de que haja aí uma trinca de zaga na quinta-feira contra o Palmeiras, com o Medel fazendo trinca aí com o Maicon e com o Léo Pelé. O Vasco tem um tabu para quebrar contra o Palmeiras e 9 anos sem vencer o Verdão, então tem também essa necessidade de vitória. Quer falar sobre essas baixas aí na direção de futebol, Léo? Olha, era um movimento que a gente até esperava que fosse acontecer em determinados momentos, até determinado momento, por conta da chegada, né, do Pedrinho, dele ter assumido. Existia a possibilidade dele esperar um pouco mais para não fazer essas alterações na SAF, no comando da SAF, na gestão da SAF, agora sendo a parte associada, né, o associativo do Vasco,
tendo o controle dessa situação, mas acaba acontecendo de uma maneira natural, né? O Lúcio, ele não gostou de algumas interferências e a gente até questiona, né, o trabalho dele por conta de algumas contratações, das movimentações do Vasco no mercado, do investimento feito em alguns jogadores. A gente não coloca a culpa nos jogadores, mas em algumas escolhas de investimento, como por exemplo o João Vitor, né, que é um jogador muito bom, de qualidade, mas levou boa parte do que o Vasco tinha de orçamento para essa temporada. Então, já não era um trabalho interessante. E o Vasco, anteriormente também, já não tinha uma gestão inteligente, nesse sentido até mesmo de análise de mercado. O Alexandre Matos também teve um trabalho que teve a interferência da 777, até mesmo pelas movimentações que ele achava interessante para o Vasco dentro do mercado brasileiro. E tendo em vista também o potencial de revenda, que é o que a 77 estava buscando anteriormente. Então tudo isso compõe esse cenário agora de saída do Lúcio, né? Acho que acaba sendo um movimento natural e o Vasco agora procura um novo CEO para tentar se adequar ao cenário do futebol brasileiro. E até fazer não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas a gente acaba até... Eu acho que me vejo obrigado também a falar como, por exemplo, o modelo do Botafogo deu muito certo, né? De tudo, né? Da estrutura, do investidor, não tem como do não CEO. fazer esse tipo de comparação, cara. Não tem. A SAF é relativamente uma administração nova no futebol brasileiro. É um modelo de administração novo. Então, assim, não tem como a gente comparar o que tá dando certo com a M que foi essa empresa no Vasco, né? Como o Botafogo deu um tiro certo, né? Tendo um investidor que talvez seja um pouquinho mais apaixonado pelo esporte, como é o John Texor, pela escolha dos profissionais indicados por ele, pelo modelo, analisando o scout. Então o Vasco precisa de uma reformulação também dentro desse sentido. Então acaba sendo um movimento natural agora que o associativo está gerindo o sócio, na verdade, agora, que tem um controle da SAF. Então é um movimento que acaba sendo natural e que o Pedrinho consiga escolher um profissional gabaritado para fazer essa gestão da SAF nesse momento e que o Vasco tenha escolhas mais inteligentes de mercado para conseguir reforçar o Vasco já nessa janela de meio de ano. Inteligente porque o aporte financeiro que o Vasco, na verdade, o investidor que o Vasco tinha à disposição não estará mais no clube. Então agora vai precisar isso, né, muito cara? mais... Tem uma liminar, né? Vai precisar muito mais de inteligência dentro desse cenário. Tem a liminar, mas também tem informação que chega de fora do país, de que a 77 está vendendo os clubes que tem nesse momento, de crise financeira. Ou seja, tem todo esse cenário. Então é muita incerteza e é difícil até a gente comentar. Já era difícil a gente comentar a política do Vasco no associativo, agora com toda essa confusão é um pouquinho mais complicado. Eu também não me sinto muito seguro para fazer esse tipo de comentário sobre questões administrativas. Então a gente pode falar sobre mercado, movimentação de mercado, como o Vasco construiu o elenco. Tudo isso a gente está vendo de maneira clara de que não foi a melhor forma, pelo menos a construção do elenco, a construção de planejamento para essa temporada. Agora fica a torcida para o Pedrinho encontrar um profissional gabaritado e que tem experiência diante desse cenário atual do Vasco. Léo, Felipe, você acha que pode ter sido realmente uma boa opção do Pedrinho? Olha, a gente vai sempre falar sobre... É uma nova experiência dele, né? A conexão dele que ele tem com o clube, o respeito, então, o amor que ele tem pelo Vasco, então isso é uma força interessante, mas eu não... Cara, amor não é sinônimo de competência pra gerir alguma coisa, né? Tem essa questão sentimental e que você tem a indicação de que ele vai se dedicar bastante. Mas aí até completando, eu não sei qual a experiência que ele tem nessa função. É um ex-jogador de futebol, foi treinador... técnico do Bangu, do Volta Redonda. Também teve um trabalho no Nordeste, que depois eu até confirmo por aqui. Ele tem a vivência do vestiário, então ele vai fazer essa conexão, né, entre diretoria e vestiário. Talvez até pela vivência dele como atleta e como treinador recentemente. Lembrando que nessa função tinha um cara chamado Abel Braga, que foi atleta e foi treinador. Sim, mas também não teve sucesso. Pois é. Quando ele passou pelo Bangu, ele teve até uma posição também um pouco parecida, né? Porque ele geria basicamente tudo. Ele era quase um manager do Bangu, mas não tem nem como comparar, né? O que ele vivia no Bangu com disputa de Série D. Lógico que tinha a questão financeira, um pouco investimento, jogadores com sonho, toda essa situação que é muito diferente do Vasco, mas pode se assemelhar na questão de limitação financeira e você ser inventivo para você conseguir organizar as coisas.
Mas eu não consigo, eu não vejo ele como um cara com experiência pra fazer isso. A gente torce pra que a experiência dele no futebol, no esporte, os anos que ele viveu como atleta e até como treinador, possam gerar pra ele uma habilidade pra conseguir contornar algumas situações e ser um bom profissional pro Vasco. Mas o que a gente tem de projeção hoje é o respeito, o carinho que ele tem pelo Vasco e a indicação de que ele vai se doar o máximo possível pra isso. Eu queria muito acreditar no amor, na dedicação, na paixão do cara pelo clube. Enfim, eu sei que o Felipe tem, assim como o próprio Pedrinho. Agora, olha só, gente, já tá provado que hoje o futebol não é mais movido à paixão, tá? Eu acho que a gestão do Bandeira no Flamengo, ela foi um exemplo disso, da coisa profissional. Por mais que ele seja apaixonado, mas o cara é preparado para aquela situação. A gente teve no próprio Vasco o maior ídolo da história do clube presidindo o clube com o primeiro rebaixamento em 2008, que tô falando, claro, do Roberto Dinamite, né? Não foi uma gestão elogiada do Roberto, tá? Aí a gente tem, recentemente, onde o Felipe ocupa esse cargo agora, eu falei aqui do Abel Braga, ele era o tempo todo uma espécie de consultor, ele participava do clube, não só como treinador. Ele tomava decisões junto com o Rodrigo Caetano, que era o diretor executivo. Ele era muito ouvido pelo presidente, né? Na época, o Peter Sinsen, né? E não deu certo agora nessa função no Vasco. Então, eu acho assim, muito temeroso pelo momento, pela urgência que o Vasco tem de se reconstruir, colocar o Felipe Loureiro. Gente, repito, tomara que dê certo. Não vou aqui, né? O Felipe é um apaixonado pelo Vasco? É um apaixonado pelo Vasco. Mas se for assim, cara, tem vários apaixonados pelo Vasco. Eu acho que o Vasco precisa, nesse momento, de muito profissionalismo. Sim. Né? E de frieza para tomar decisões. Às vezes, menos coração e mais razão. Mas tomara que dê certo, de fato. Basicamente, eu concordo com você, porque não tem nenhum histórico dele atuando nessa função, a gente não vê nenhuma característica assim, gritante que mostre que ele possa ser esse profissional que vai trazer esse profissionalismo. A gente sabe a ligação que ele tem com o Vasco e como ele vai se dedicar por ser o Vasco. Então, de novo, torcida. Uma torcida para que o Vasco consiga se organizar. E a chegada de mais profissionais. Eu acho que até pelo período que o Pedrinho passou como comentarista, ele dava indícios, ou ele sempre foi um grande profissional, com o microfone na mão, como comentarista, e ele sabe mais ou menos o caminho que ele tem que percorrer. Lógico que na prática, você ali como gestor é muito mais complicado. Mas ele tem noção, ele tem ciência de como o futebol hoje exige esse nível de profissionalismo, de ter especialistas em determinadas funções, mas o que ele sempre falou, até no momento que ele estava concorrendo à presidência, é trazer um pouquinho mais de identificação desses profissionais com o Vasco da Gama. O torcedor bate muito na tecla que o Lúcio não torcia pro Vasco. E que essa era uma questão, né? O Vasco perdeu aí, e até conversando em off com alguns profissionais que estão no dia a dia do Vasco hoje, a galera também sentia isso, né, cara? Conversei com algumas pessoas e falava, pelo menos esse aí é Vasco. Esse aqui, tem gente lá que não é. E sempre tinha essa cutucadinha. Pois sempre tinha essa cutucadinha. Então o Pedrinho, ele veio pra fazer essa ponte também de pessoas identificadas com o Vasco, pra mostrar o que é o clube pra esses profissionais. Então agora já temos pessoas identificadas. Agora precisamos de profissionais gabaritados pra trazer essa organização, profissionalismo pro Vasco. Se você puder aliar, cara, né? A paixão que o cara tem pelo clube com o profissionalismo, né? O conhecimento do cara sobre a história da instituição, seria excelente. Eu acho que, assim, não é tão necessário. Você precisa de um profissional gabaritado. A galera que tava lá talvez não tivesse o gabarito pra comandar o Vasco do jeito que é, com o potencial que o Vasco tem e também com a pressão que o Vasco recebe.